parte, você fez parte dessa construção do Marco Brasil Filho, porque foi uma coisa muito bacana, né? Porque foi feita à época toda como se fosse uma transição de pai para filho, como se o pai estivesse entregando para o filho ali todo o know-how, toda a expertise. Foi muito bacana esse momento. Esse momento foi porque você ficou afastado, como você falou, por um período. Essa transição, a chegada do Marco Brasil Filho, você já estava de volta com o Marco ou ainda não? Não, na realidade, assim, quando o Marco Brasil Filho se dispôs a ser locutor de rodeio, ele fazia agronomia aqui no Unimar. Tá. E o Marco era contra, a Daniela era totalmente contra. Dele para a vida artística. Porque nós passamos, quem passou aqui, eu e o Marco passamos no mercado, sabe das dificuldades que é, sabe das agruras que é, sabe como que não é uma coisa fácil. Então o pai não quer para o filho, no caso do locutor, não queria que ele seguisse, queria que ele fizesse faculdade e fosse, né? Teve várias propostas, até em multinacionais, mas estava no sangue dele. Essa época eu não estava ainda com o Marco, mas aí quando foi em 2016 que eu voltei, que o Marco me chamou para cuidar do escritório dele novamente, já estava em Londrina, já estava casado com outra pessoa, e ele falou: Paulo, eu preciso de você, nós temos uma coisa de confiança mútua nesses 28 anos, ele confia demais em mim, então até que meus negócios com ele hoje, eu faço contrato com o meu contratante, mas com ele eu falo: ó, deu tanto, te mandei tanto, né? Não existe, a gente tem isso aí, graças a Deus. E aí, quando eu fui para o escritório dele, o pessoal do escritório dele não vendia o Marco Brasil Filho. Não sei porquê, no caso quem estava na época era um rapaz chamado Cláudio, não gosta, não dá certo. O que acontece? O Marco tinha um cachê X por dia, o Marquinhos tinha um cachê que equivalia, até mais ou menos hoje, que equivale ao cachê do Marco por dia, o cachê do Marquinhos. Então o que acontece? Os caras não queriam, não dispunha a desprender energia para vender acontece no nosso mercado. Não é um show pequeno, não é um grande, porque o trabalho é maior, mas a rentabilidade é maior. E aí o Marco falou que realmente não tinha mais jeito, agora o Marquinhos está aí, ele está começando a se consolidar, porque o Marquinhos é um excelente locutor. Ele tem todos os predicados do pai dele, né? Com a vantagem que ele é um cara formado, o Marco não se formou na economia, fazia direito, mas não chegou a se formar. O Marquinhos é um cara formado, é um cara que domina muito bem a língua inglesa. E tem um vozeirão, né? Ele fala bem, tudo que você está ouvindo, você não sabe se é o pai ou se é o filho. E ele já morou nos Estados Unidos um tempo, então é uma série de vantagens que ele tem. E aí eu comecei, foi que surgiu esse projeto que você falou. Quando eu voltei em 2016, eu falei: cara, um jeito de vender. E o Marco já estava se cansando, ele falou: ó, eu vou começar a me dedicar à política. Eu já tinha sido candidato aqui no estado de São Paulo, não deu certo, foi para o Paraná e ia sair pela primeira vez candidato a deputado, em 2018. Ele falou: eu vou me dedicar à política, cara, o programa TV que a gente tinha, que era um programa muito bom na Rede Record. E ele falou assim: então vamos trabalhar o Marquinhos, vamos pôr o Marquinhos no meu lugar. Eu criei o De Pai para Filho, que é um projeto que eu criei, onde vinha a imagem até hoje vem a imagem dos dois. O contratante contratava o Marco Brasil Filho, o Marco Brasil Filho fazia o rodeio inteiro, a festa inteira, e o Marco ia na abertura ou na final para interagir com ele. Aí tinha aquela história, ele vinha na arena, chorava, passando bastão pelo filho, ele vai assumir e tal, aquela história. Então tem um apelo emocional muito bacana. E o Marco, a história toda dele, o profissionalismo dele foi muito voltado para essa questão do apelo emocional. Tanto não sei se ele foi o precursor ou não, mas ele sempre explorou muito a questão de imagens, de efeitos na arena, né? Na verdade o que acontece? Como falei para você, nós começamos a trabalhar o Marco, eu comecei a trabalhar o Marco como um artista. Então, por exemplo, alguns exemplos que eu te dar para ele. Ele foi o primeiro, quando eu estive em São Paulo com o Daniel comprou um earphone e um microfone da Sennheiser. Era caríssimo e tal. E ele foi o primeiro a ter o Daniel. E o Daniel falou pro Marco: usa esse fone, não sei se é o meu ear, no rodeio para você ver. Aí o Marco usou o ear lá no rodeio e mudou bastante o desempenho dele, deixou de ficar rouco. Aí ele falou assim: cara, eu vou comprar. Então foi a primeira locutora a ter um microfone sem fio próprio. Aliás, o primeiro foi o Asa Branca, que ela até trouxe o microfone sem fio próprio, mas ele foi o primeiro locutor a usar earphone. Hoje todos os locutores, logo depois Barretos, todos os curtinhos que a Barretos fornecia, a locadora. Então ele foi o primeiro artista a usar o earphone já naquela época, 85, 86. O locutor de rodeio, nem pensar. Hoje a maioria tem um earphone. Então ele começou a usar earphone, e aí você falou desse negócio da arena. O que acontece? Chegou um ponto que o Marco começou, o Marco como locutor, né, na época, em 95, ele era medíocre, ele não tinha assim, saiu, viajou, decolou e tal, ele não tinha argumento, ele não era locutor, na verdade ele estava começando um trabalho com a locução, então ele se inspirava muita gente. E o que eu fiz? Primeira coisa, eu me inspirei muito nos erros do Asa Branca. O Asa Branca era exponencial do rodeio. Sim. Até hoje, ele é Zé do Prato, Asa Branca e Marco Brasil.
E só que o Asa Branca existia uma série de coisas que o pessoal falava, ele não faz isso, ele faz aquilo, ele chega atrasado. E eu comecei a ver esses pontos negativos, pelo menos que eram falados dele, eu não conhecia, conheci bem depois, o Rui, e já fala para o Marco, você não pode isso, você não pode aquilo. Por exemplo, é difícil até hoje você ver o Marco bebendo em público, é difícil você ver ele, por exemplo, hoje ele fuma, né? Para ele não fumar, mas vamos lá, fumando em público, você vê ele em barraquinha, em camarote, sabe? Ele vai e faz. Não, a gente foi preservando a imagem dele, foi criando isso aí. E só que aí que acontece, no começo, para compensar as deficiências que ele tinha na locução, a gente foi criando ações de arena. Então o Marco falou, vamos fazer uma produção da arena. Então nós contratamos, a gente viajava com um ônibus, né? O primeiro locutor a ter um ônibus, e a gente viajava com um ônibus, então tinha uma equipe que era de produção. Chegava lá, montava a máquina de formato. Então ele foi precursor mesmo. Montava máquina de formato na arena. Hoje o pessoal faz essa abertura dos campeonatos assim. Naquela época só o Marco fazia. Luzes coloridas na saída do portão, efeito cenográfico. E foi criando uma época, eu quase contratei aqueles ilusionistas. Os que não japonês é muito famoso, nós estávamos no programa de TV, ele falou, cara, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma mágica que o Marco, que eu entro na arena com a jaula, tem um tigre dentro, e depois esse tigre some e aparece com o Marco. Eu falei, não, cara, só quer ficar uma coisa muito carinho, não tinha que fazer. Mas então a gente foi criando, sempre foi criando assim alguma. Então, por exemplo, ele foi o primeiro a cantar, né? O primeiro locutor a cantar, gravando isso, cantando. Outro pedindo desculpa, mas primeiro foi cantando. Então o que acontece? A gente foi criando a cada ano, o ônibus foi uma inovação, porque quando chegou um ponto que não tinha mais, porque o Fora do Marco é o poema. Você falou do emocional, o Fora do Marco, e o Marco também tinha outro diferencial que nós criamos. O Marco, ele não usava poema dos outros, ou verso que era comum no rodeio. A gente prospectava poemas, o verso comprava, caso, pedia liberação para a editora, era tudo. Foi aí que eu montei a gravadora, você perguntou. Quando eu montei a gravadora, a gente começou a ver a parte da legalidade da coisa. Então, os versos do Marco, que inclusive a maioria foram feitos por... Você montou leigo nesse aspecto. A editora e a gravadora são a mesma coisa, é o mesmo CNPJ, é a mesma empresa. Então, ela atua nos dois segmentos. E empresa de evento também.